Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil, uma organização não governamental dedicada a estudar o tema e a apontar soluções, está conosco. Edson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr, sempre um prazer. A pergunta é muito objetiva. A gente, no país todo praticamente, há rios poluídos nas cidades e evidentemente nessa costa gigantesca que temos, não raro alguém vai numa praia e tem um canal de esgoto ali. Isso tudo é falta de saneamento, não é? Falta de saneamento. O Brasil esqueceu de fazer saneamento básico e hoje é a infraestrutura mais atrasada que a gente tem. E como a água não tem fronteira, quando você dá descarga no seu banheiro, seja num hotel, seja na sua casa ou na sua casa de praia, aquele resíduo vai para algum canto. Se ele não estiver indo para o lugar ideal, que você fala é a rede de coleta, a estação de tratamento, ele vai parar certamente num curso d'água ou vai parar na praia. Isso é o que a gente vê em locais que não conseguiram fazer essa infraestrutura tão elementar, mas tão atrasada. Tem bons exemplos realmente no país, porque os maus exemplos também existem que a gente vê a situação. Mas tem quem esteja, digamos, se mostrando completamente conectado ao que os brasileiros, quando viajam fora, veem com muita frequência, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, que se vê esgoto tratado, porque não se vê praia poluída e rio poluído? Sim, felizmente nós temos várias cidades que estão caminhando para a universalização, caso de Franca, no interior de São Paulo, Limeira, Campo Grande, são cidades que avançaram muito, estão muito próximas de resolver o problema, mas ainda a maior parte do país ainda não conseguiu levar essa infraestrutura para todo cidadão, e o que a gente vê são principalmente rios, que é a face mais visível de uma cidade. Eu costumo dizer que se você quer saber se a cidade tem saneamento, olhe o rio. O rio é hoje a maior vitrine da situação daquele local. Ou se não, praias, né? Então, municípios à beira de praia costumam ter esse problema visível, caso de praias de Santa Catarina, praias do Nordeste, onde é fácil você ver que a situação ainda está longe. Você se lembra do Guia 4 Rodas? Sim. Da Editora Abril? Aí você via ali naquela seleção de hotéis, e o hotel era beira-mar, na cara da praia. Mas aí vinha, entre parênteses, praia imprópria. O que é surreal, o sujeito construía um hotel de frente para o mar, o que é um atrativo turístico, mas aquela praia era imprópria. O sujeito ficava de frente ao mar, mas tinha que pegar um carro, um ônibus ou qualquer coisa, um jegue, seja lá o que for, para ir a algum lugar onde a praia não fosse poluída. Isso sobretudo na região nordeste do país, que tem essas praias que chamam a atenção. Isso vem de muito tempo, essa percepção ou a falta de percepção da necessidade de ter saneamento, não é? De muito tempo, isso nós estamos falando de décadas, essas cidades não melhoram. Hoje é muito comum as praias de cidades das capitais nordestinas perdendo o turismo, porque as pessoas descem na cidade, alugam um carro e vão numa praia 100 quilômetros longe, com a percepção de que aquela praia é mais limpa. Então, aquela praia central, as pessoas não ficam mais. Então, aquela capital perde recursos. O último estudo que o Trata Brasil fez, até 2015, de 2005 a 2015, o Brasil perdeu quase 10 bilhões em turismo por não ter feito saneamento básico. Então, não é só uma questão de poluição, é um problema de recurso financeiro também. 10 bilhões, 10 bilhões de perda porque o saneamento era ruim na cidade, sobretudo cidades turísticas. Exatamente. Porque o turismo também não decola no Brasil, esse é um detalhe. Exatamente. A gente tem menos turistas que a cidade de Paris, não que a França, que a cidade de Paris. Exatamente, isso está tudo interligado. O saneamento é a infraestrutura mais transversal, ele melhora a cidade como um todo. Ele melhora a saúde das pessoas, ele melhora a renda do trabalho, ele melhora o valor dos imóveis e melhora o turismo. Você vai numa cidade, encontra o rio fedorento e uma praia poluída, você vai levar sua família de novo ali? Você não vai. Você vai para outro lugar e aquele lugar perde recurso. Edson, e como é que se resolve esse problema? Porque as cidades brasileiras têm, evidentemente, o que é uma ocupação regular, onde tem pelo menos água encanada e tem coleta de esgoto. Aí o problema está na estrutura para tratar esse esgoto. Mas cidades gigantescas como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, tem muita ocupação irregular. E nessa ocupação irregular, porque tem área de manancial, é uma área proibida para habitação, mas as pessoas estão lá, e se elas estão lá, elas estão consumindo água e estão gerando esgoto. É simples assim. Mas não raro a lei proíbe qualquer melhoria naquela área, alegando que aquela é uma área irregular. Às vezes, inclusive, área de risco. Em que pé está essa situação? Vai se fazer o quê? Vai se tirar aquelas pessoas e aí traz uma área regular onde se possa ter toda a gama de serviço público, inclusive o saneamento?
ou vai se levar essa melhoria para lá? Porque eu sei que esse é um drama que não raro o Instituto se debruça, mas as discussões andam e não avançam muito. Sim, nós estamos percorrendo o Brasil todo, nós já fizemos reuniões com vários ministérios públicos de vários estados e um dos pontos sempre é esse: qual é a situação do saneamento nessas áreas regulares? Existem visões muito diferentes. Por exemplo, Rio Grande do Sul, o Ministério Público já está mais aberto, as empresas estão conseguindo levar água, pelo menos água tratada para esses núcleos, para poder depois tirar o esgoto. São Paulo está um grau atrás nesse indicador, a gente ainda tem que avançar muito, porque é o que você falou, se a pessoa mora ali, ela tem água de algum jeito, ou ela furta a água da rede, ou ela fura um poço, e o esgoto vai parar ou numa lagoa, num reservatório. Isso progrediu muito pouco. Felizmente estamos avançando um pouco, mesmo aqui em São Paulo, há uma flexibilidade maior hoje do que havia no passado, mas tem que haver uma separação. Áreas que estão já há muitos anos, 40, 50 anos, nós encontramos áreas irregulares que as pessoas já moram ali, estão conseguindo serviços. E áreas já em área de proteção permanente, as pessoas têm que ser retiradas, porque é uma área ambiental. A questão é, tomar essa decisão política é sempre muito complicado. Eu não tomei a decisão política lá atrás de valorizar saneamento e o Estado hoje, de alguma forma, demora a tomar essa decisão de ou retirar ou levar ao serviço público, é isso? Exatamente, você tem que tomar uma decisão. Se a área está em processo de regularização, que se permita que o esgoto seja feito para que você não jogue mais aquele esgoto em qualquer lugar. Se aquela área não pode receber as pessoas por conta de ser área de risco, área de proteção ambiental permanente, as pessoas têm que ser retiradas dali. Essa decisão precisa ser tomada, porque o meio ambiente não pode esperar mais. Nós temos que... A água é um problemão. Porque quando você faz menção à universalização, eu estou falando de áreas regulares. Sim. Hoje, as irregulares não entram nessa conta. Exatamente. Quando uma empresa diz assim, eu estou levando saneamento para todo mundo, é onde ela podia levar saneamento. Exato, nas áreas regulares. Sim. Isso é uma coisa que também pouca gente fala. Quando normalmente as empresas operadoras e mesmo as prefeituras, os estados falam do tamanho do saneamento construído, eles não falam dessas áreas irregulares, tiram isso da estatística. Então, na verdade, o problema é maior. Mas as pessoas existem. Exatamente. Como você disse, de algum jeito ela vai tomar água. Ou ela vai levar água de galão, ou ela vai fazer o famoso gato, que é roubar água, ou de alguma forma a água chega. E se a água chega, vai ter esgoto em algum momento. Exatamente. E vai ser despejado. Exatamente. Um córrego que vai parar no rio. Exatamente. Não tem fronteira. O meio ambiente não tem fronteira. O ar não tem fronteira e a água também não. Ela tem que ir para algum lugar. Se não está indo para o lugar certo, está indo para o lugar errado. Ou está indo para uma fossa, infiltrando no solo, e essa água suja vai parar num corpo d'água, ou ela está sendo jogada a céu aberto ou num rio. Quer dizer, isso recai na nossa saúde principalmente e na toda a poluição ambiental. E vi um informe do Instituto Trata Brasil de AD sobre o quanto isso impacta na educação de crianças, que depois impacta na produtividade do país, que é o assunto que todo mundo fala hoje. Tem estudo sobre isso ou não tem? Exatamente. Nós temos vários pediatras lá no Instituto Trata Brasil que são unânimes em dizer que crianças até 5 anos atingidas por doenças do saneamento, principalmente diarreias, podem perder capacidade de aprendizado na escola para a vida toda. Não é só naquele momento. Mesmo que depois ela fique rica, more num bairro nobre, se ela foi atingida por essas doenças nessa idade muito pequena, elas podem perder capacidade e não se tornarem bons profissionais no futuro. Isso é uma perda não só para a geração atual, Piotr, mas para o país como um todo. Ela carrega para o resto da vida esse problema de um monte de diarreias provocada pela falta de saneamento que ela teve na infância. Sem dúvida, isso é irreversível. Então, é um problema para as próximas gerações. Nós podemos estar condenando o Brasil a formar maus profissionais para o resto da vida por conta de não ter feito a infraestrutura mais elementar. Edson, obrigado pela gentileza. Obrigado.